Ele transformou morte em conteúdo e ganhou muito dinheiro com isso. Durante anos, Marco dos Anjos foi um dos nomes mais polêmicos comentados aqui da plataforma. O cara explodiu falando de rappers famosos, tretas, teorias da conspiração e principalmente das mortes mais chocantes desse meio. E quanto mais pesado era o assunto, mais views ele conseguia. Só que a obsessão por audiência começou a passar completamente do limite. Teve vídeo conspiratório, thumbnail fake, exploração da morte, do XXX Tentacion, ou Temptation, eu nunca sei como que se pronuncia esse nome, vou falar Tentacion, tá? Polêmica envolvendo o MC Kevin, rifas suspeitas, uma sequência absurda de cancelamentos. Mesmo assim, Marco dos Anjos, ele continuava ostentando carros de luxo, dinheiro, uma vida que parecia perfeita na internet. Até que tudo desmoronou de vez quando ele acabou preso numa operação da Polícia Civil. E nesse vídeo de hoje você vai entender um pouquinho da trajetória de Marco dos Anjos, como que ele saiu do anonimato, virou um dos youtubers mais polêmicos aqui da plataforma, perdeu boa parte da fama e como que ele tá vivendo atualmente aí depois de toda essa repercussão. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Talvez muitos de vocês nem conheçam o Marco dos Anjos, mas ele já foi um youtuber bem relevante aqui na plataforma. Depois de um tempo fazendo sucesso no YouTube, cobrindo o cenário do rap, do trap, o cara ele começou a ganhar ainda mais notoriedade na internet por exibir uma vida de luxo, ostentando sem parar e promovendo aí aquelas rifinhas suspeitas. Só que a trajetória dele não ficou marcada apenas por polêmicas envolvendo esses sorteios. Existe também um lado bem mais pesado nessa história, que é a forma como ele explorava muitas vezes passando completamente do limite as mortes de artistas desse meio que ele mesmo cobria. Para piorar ainda mais, um processo criminal recente acabou levando ele para cadeia. Mas e aí, como será que ele está hoje? Polêmicas, ostentação e prisão. O Marco Henrique dos Santos é um daqueles casos de pessoas que começaram bem cedo na internet. Com apenas 15 anos ele já brincava na plataforma, mas foi em torno aí de 2017, quando estava ali com seus 17, 18 anos, que a coisa realmente começou a andar, produzindo conteúdo voltado para o cenário do trap, do rap. E o primeiro vídeo aí que realmente estourou no canal foi justamente contando a história do XXX Tentacion. Infelizmente acabou morrendo a tiro cerca de um ano depois daquele vídeo ter sido publicado. Aliás, mais pra frente a gente vai falar de novo do cantor, porque o Marco abusou e muito desse assunto aí por conta de visualizações, já que ele percebeu que qualquer coisa envolvendo a polêmica morte do artista dava resultado. Bom, o Marco ele foi um dos primeiros youtubers brasileiros focados aí em notícias de trap, reacts de músicas e polêmicas envolvendo rappers nacionais e internacionais. Além disso, ele cresceu justamente numa época aí em que artistas como o próprio XXX Tentacion, o Lil Pump, Matuê, Orochi, eles ainda estavam começando a entrar no hype, né? O que ajudou bastante também. E o Marco ele tinha uma estratégia bem clara aí para crescer rápido, postar muitos vídeos por dia, focar em velocidade, explorar assuntos quentes para poder farmar o máximo de visualização possível e o mais rápido possível. Só que ele começou a passar um pouquinho do limite na maneira como ele explorava os temas mais polêmicos, e foi aí que começou a se perder. O início da queda, entre aspas, dele, se a gente pode dizer assim, veio justamente aí dessa obsessão por conteúdo sobre mortes de artistas. E agora voltando então ao XXX Tentacion, né? Depois da morte trágica do rapper em 2018, é dito que o Marco ele teria feito aí até mais de 100 vídeos conspiratórios sobre o caso. É mole? Sim, o cara ele sugou até a alma do cantor, né? Fazia vídeo dizendo que o rapper estava vivo, falava de fantasmas dele, explorava praticamente toda a teoria da conspiração possível para conseguir ganhar visualizações. E claro, né, a estratégia funcionava, mas a que preço? O público começou a se incomodar com esse sensacionalismo envolvendo um tema tão pesado e muita gente acabou se decepcionando com ele. Só que o Marco, ele parecia não estar nem aí, até porque, como eu disse, aquilo estava dando bastante visualização. Então no ano seguinte ele resolveu ir além. Em 2019, o Marco ele simplesmente viajou até o túmulo do artista, pegou uma pedra do local e anunciou um sorteio dessa pedra no Instagram, mostrando uma falta de sensibilidade absurda com o tema. Isso sim é fazer qualquer coisa por visualização. E eu tô até com um projeto de fazer meio que um sorteio para vocês relacionado a um algo muito especial do X aí. E vamos dizer que homenagem a isso e tudo mais, para vocês poderem ter um pedaço aí de onde o X está na casa de vocês,
logo mais vocês vão entender melhor, eu vou passar esse conteúdo para vocês também. É claro que isso gerou uma revolta enorme, porque basicamente ele teria tirado algo de um túmulo sem qualquer autorização e ainda usou isso para poder ganhar seguidores, já que o tal sorteio só aconteceria depois que ele atingisse um número X lá no Instagram. E esse oportunismo acabou fazendo até outros influenciadores e artistas criticarem o Marco, né? Principalmente o Young Masca, que acusou ele de espalhar fake news, fazer sensacionalismo, explorar a cultura do hip hop e não ter escrúpulo nenhum para poder monetizar em cima disso. Só que hoje eu quero dar um papo aqui e falar sobre o Marco dos Anjos, que já tem um tempo que tá rolando várias paradas. O que eu tenho pra falar é o seguinte: Marco dos Anjos, em um ano, dentro do hip hop, sem ser músico, sem ser uma ferramenta de criação dentro do hip hop, porque você não cria nada, você não agrega em nada, tá ligado? Mas tudo bem. Mas dentro de um ano, dentro do hip hop, você ficou mais rico que 98% da cena do hip hop. Em um ano, dentro da nossa cultura, sem ser uma ferramenta de criação, sem criar nada, você ficou mais rico que quase todo mundo. Só que o quê? Você ficou rico, mano, de uma forma sensacionalista. Você usa a nossa imagem, nossa cultura de uma forma errada, mentindo, fake news. Só que, mano, até com morte agora você tá fazendo essas paradas, tá ligado? Eu não te conheço, então não tem como eu vir aqui falar pra milhares de pessoas que você é um cara do mal, tá ligado? Não. Mas você se tornou um cara ganancioso, mano, um cara avarento, sem limites, sem escrúpulos, tá ligado? E, tipo, pra monetizar você usa da fake news, do sensacionalismo, até a morte, mano. Até a morte você dá um jeito de fazer uma receita sensacionalista pra monetizar, entendeu? A essa altura, o Marco, como o próprio Young Masca falou, já estava muito bem financeiramente, principalmente por conta desse oportunismo envolvendo temas pesados ligado ao pessoal do trap, do hip hop, e foi mais ou menos nessa época que, gostando ou não dos métodos dele, o cara estava completamente hypado. Então ele aproveitou aí o momento para tentar alavancar uma carreira musical, lançando aí algumas músicas próprias, videoclipes, como faixas aí chamadas de BMW, Flow, Sidoca, que chegaram até a acumular algumas milhões de reproduções. Ei, Marco dos Anjos tá em casa e nessa fita eu sigo bem. Eu plantei 50 centi pra colher muita de 100, pode embalar minhas... Porém, o negócio dele mesmo era falar de morte e de treta, né? Basta dar uma olhada nos vídeos dele aí na biblioteca na época que ele tava mais bombado, né? Que você vai entender, né? Parece que ele era fissurado nesse tipo de conteúdo. Aliás, outra grande polêmica envolvendo ele aconteceu na morte do MC Kevin em 2021. O Marco, ele correu para publicar ali diversos vídeos, né? Ele fez bastante vídeo também relacionado à morte do MC Kevin. Ele tinha usado uma thumbnail que eu lembro que deu bastante o que falar, cara, porque era uma thumbnail fake, extremamente sensacionalista, né? Enquanto ainda existiam dúvidas se o cantor estava morto ou não, sobre o estado de saúde dele, ele fez uma thumb que tava o Kevin do lado e do outro lado, cara, um negócio muito fake, muito de mau gosto mesmo, uma pessoa tipo pendurada num prédio, sabe? Um cara, ele realmente perdia a mão ali na hora de fazer uma thumbnail pro YouTube, né, para poder caçar clique. Bom, para piorar ainda mais a situação dele, o vídeo parecia mais um merchan do próprio Marco do que uma tentativa de informar o que realmente tinha acontecido. Bora pra vocês aqui, vamos falar sobre o caso do MC Kevin, que aparentemente aí pulou do 5º andar de um prédio pra vocês, então já vem comigo, a gente vai trazer todas as informações pra vocês aqui agora sobre esse caso, então já vem comigo nessa situação aí, já se inscreve no canal, se você quer divulgar aqui no canal, mais de 1.2 milhões de inscritos lá no Instagram e quase 1.5, né, na verdade, aqui no YouTube, já pra falar no e-mail, marco2contato@gmail.com, no YouTube, marco2.com.br, aí se jogar vai aparecer. Vamos falar sobre o caso do MC Kevin aqui agora, demorou? Resultado, né, ele acabou sendo cancelado mais uma vez, depois de toda a repercussão, ele até precisou pedir desculpas pelo ocorrido. A relação no nome do artista MC Kevin foi gravada às 8h39 da noite, de acordo com as notícias e publicações que haviam saído sobre o mesmo, sem nenhum tipo de confirmação naquele momento. Sobre a thumbnail, de imediato foi pedido a alteração da mesma. E sobre toda essa situação, minhas condolências. Fato é que ali por volta de 2021, 2022, o Marco já estava completamente queimado aí com a galera do YouTube, a comunidade do YouTube, né? Então ele resolveu focar em outra atividade para ganhar dinheiro. Antes e durante o auge aí como youtuber, o Marco ele já se envolvia em práticas talvez controversas no Instagram, principalmente com aqueles sorteios, né? Que entre 2019 até 2023, talvez 2024, tinha virado talvez uma modinha entre pseudo-famosos querendo levantar talvez um dinheiro fácil, e o Marco ele foi um dos pioneiros nisso. Depois de tantos cancelamentos, ele começou a faturar pesado aí com sorteios de carros no Instagram, mas dando uma despertão também, né, porque segundo os relatos, ele usava o mesmo carro em diversos sorteios diferentes. Não é dito que ele comprava o veículo novamente do vencedor por um valor menor, rifava de novo, enfim, né, para piorar ainda mais, os sorteios também não tinham autorização oficial, né, o que poderia configurar, inclusive, uma contravenção penal aqui no Brasil. Dos Anjos é um otário. Sério? Muito otário, pelo amor de Deus. Bom,
Nem vou falar aqui. Não, mano, fora essa do Kevin aí, que foi a ramelada suprema que ele faz deu. sorteio toda semana com o mesmo carro. Ele tem que ir mágica. É um Jetta? É a mesma cor. Eu só vejo ele sorteando o Jetta. Não, mano, eu acho que é um BMW. Ah, mano, era o mesmo carro toda cacete, viu? semana, viado. Certo. Que o Marco dos Anjos fazia. Tu ganhou o carro. Correto. O carro vale 150 mil. Correto. Ele ia lá e te comprava. Mano, me vende esse carro que tu ganhou de graça por 30 mil? Vendo. Tá ligado? Porque depois não vai Ele conseguir. pegava de volta, fazia o sorteio de novo. No sorteio ele ganhava 100. Caralho, mas ele postava o mesmo carro? Mesmo carro, é só E tu o acompanhar, pessoal? mano. Nem tinha um. Depois disso, o Marco entrou de vez no mundo dos cassinos online, fazendo lives em roletas virtuais, ostentando ganhos como se aquilo fosse fácil de acontecer. A essa altura, a popularidade dele já estava muito longe do que um dia já foi, e olha que o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2024, o influenciador acabou preso pela Polícia Civil de Minas Gerais durante a segunda fase da Operação Vermelho 27. Ele passou a ser investigado por suspeita de envolvimento com promoção de jogos de azar, como cassinos online ilegais, né, além de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica, enfim. Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão e ainda confiscou 2 carros de luxo avaliados em cerca de 3 milhões de reais. Enfim, a casa tinha caído para ele, né? A vida após a prisão. Bom, apesar do choque inicial da prisão, a verdade é que ele ficou preso em torno de 5 dias só. A prisão era temporária, né, e depois disso, o Marco ele passou a responder ao processo em liberdade. Inclusive, ao que tudo indica, o caso segue em aberto até hoje, tá? Sem uma decisão final. E atualmente o Marco parece viver uma realidade bem diferente daquela época aí de ostentação, né? Ele ainda posta suas coisas nas redes sociais, mas ainda está bem longe da visibilidade que um dia já teve. O canal dele no YouTube ainda soma mais de 1,3 milhão de inscritos, só que as visualizações hoje são bem baixas, né? Talvez até por isso ele nem anime mais em postar com tanta frequência por lá. Já o Instagram dele passou por uma reformulação total, né? Hoje o Marco ele tem um perfil onde ele aparece mais falando sobre as redes sociais, ensinando você aí como a ter mais resultado com a internet, né? Com o Instagram mais especificamente. Nesse perfil ele tem em torno de 76 mil seguidores, só que além desse ele tem um outro perfil também, que é mais focado em notícias no modo geral, tá? Com mais de 600 mil seguidores. Ele pega tudo quanto é notícia e posta um monte de notícia por dia, e aí é claro que uma ou outra acaba engajando, acaba explodindo. Eu mesmo vi aqui hoje mesmo vi aparecendo no meu feed notícias sobre a Deolane, sobre algumas coisas, com o logozinho dele ali, a escritinha dele, né? Então você vê que a gente pode dizer que seria quase que um bate notícias, né? Que fica postando um monte de notícia durante o dia inteiro, e aí bastante acaba engajando, né? Acaba pegando milhões de visualizações. Ele tá um pouquinho nessa vibe, tá? O Marco ele até conseguiu ganhar grana, né, em cima aí das mortes, das desgraças, né? Usando polêmicas aí, fake news, muito sensacionalismo. Só que junto disso acabaram vindo consequências jurídicas, um desgaste público gigantesco que acabou manchando completamente a imagem dele. E foi assim que ele perdeu boa parte do que conquistou, né? Hoje, aparentemente, ele tenta reconstruir a carreira de uma forma talvez um pouco mais tranquila, longe das polêmicas que marcaram o nome dele na internet. Mas e aí? Você se lembrava de Marco dos Anjos? Quando a gente fala o nome dele, o que te vem na cabeça, né? Eu confesso que a primeira coisa que me aparece era exatamente os vídeos aí extremamente sensacionalistas envolvendo a morte do Kevin, né? E você? O que aparece na sua cabeça? O que você pensa quando a gente fala no nome do Marco dos Anjos? Comenta aqui a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.